Olá, meus queridos alunos, seres logísticos. Estou aqui com o Igor da Invent. Olha que prestígio que é gravar numa empresa onde bota o sócio do negócio aqui com a nossa marca junto com a deles. Fico muito feliz, muito lisonjeado, inclusive. E o Igor aqui vai nos dar uma aula sobre uma das tecnologias que ele tem, que, cara, aqui é a Disneylândia da tecnologia. Então, eu não sei para que lado que a gente vai começar aqui. Então, tem várias alternativas, mas essa aqui é muito interessante porque ela tem a ver com e-commerce. Então, Put to All é onde o Igor vai nos explicar aqui como é que funciona. Não quero tirar a fala dele, mas nesse caso aqui está usando também Picking by Light. Na verdade, ele está dizendo para onde ele vai ter que botar por luz. Não está ligado, mas para a gente entender o conceito aqui. Então, a gente está aqui no showroom da Invent e o Igor vai nos ensinar para que serve esse negócio. Vamos lá. O hardware em si é o mesmo que eu uso para o Picking by Light, não tem nenhuma alteração. Porém, a funcionalidade dele ela é diferente, ela é ao contrário. Ao invés de eu fazer a separação do pedido baseado no acendimento da luz, eu vou pegar o item da caixa, o produto da caixa, e ele vai me direcionar aonde eu tenho que colocar ele na estrutura do Put to All. Qual que é o principal objetivo dessa tecnologia? É a gente aumentar a capacidade produtiva da esteira sem fazer nenhuma adequação de velocidade ou de layout. Então, basicamente é analisar um pouco a demanda dos clientes, né, dos nossos clientes, os pedidos dele, qual é o cenário do pedido dele. Se for um cenário puxado um pouco mais para pedidos mono, nós chamamos de pedidos mono. Então, o e-commerce hoje ele é um cenário onde eu uso... normalmente as pessoas fazem a compra de um item, por exemplo. Então, para alguns clientes que têm esse perfil, o que eu faço? Eu acabo pegando uma quantidade menor de caixas, eu aumento a capacidade da esteira, fazendo um batch de pedidos. Então eu coloco mais de um pedido... Deixa eu ver se eu entendi. Desculpe te interromper. Deixa eu ver se eu entendi. Para casos de e-commerce, ou seja, onde é que eu aplico essa solução? Isso é interessante. Onde eu tenho monoproduto por pedido. Então, pedido de e-commerce, né? A maioria deles é um SKU por pedido. Então, identificou na área de engenharia o perfil do pedido do cliente. Então, em vez de botar uma caixinha aqui, por exemplo, uma escova de dente nessa baita caixa aqui, o que ele vai fazer? Vai botar 10 pedidos dentro desta caixa. Em vez de ter 10 caixas nas esteiras, nos conveyors, vai ter uma caixa só, para diminuir o tráfego de dentro das caixas. Isso. E aí, só que vai ter uma segunda operação, que é essa que tu vai explicar agora. Então, separou os pedidos, tem 10 SKUs diferentes aqui dentro dessa caixa, 10 pedidos, 10 SKUs. Aí, essa caixa chegou para o operador. O que ele vai fazer? Chegou a caixa para o operador, ele vai escanear a caixa para fazer a abertura do pedido, para o sistema reconhecer qual é a estação que ele está. Tá? Então, vai fazer a leitura daqui do QR Code da caixa. O sistema vai sincronizar, ele já sabe qual é a caixa que ele tem na mão. E aí com isso ele vai pegar item a item unitário, e para cada item que ele vai escaneando com o código de barras, a estanteria do Put to All acende aonde ele tem que colocar o produto. Então, cada caixa que eu tenho aqui, ela vai me montar um pedido. E essa caixa aqui é o batch, onde eu tenho 10 pedidos na caixa. Tá? Basicamente é assim que funciona o processo. No final... Então aqui só para alinhar a nomenclatura da nossa terminologia, que é um picking in lot, né? Ele fez um lote enorme, nesse caso aqui a gente pegou um exemplo de 10 pedidos, e aqui ele vai ter uma segunda operação, que é separar por pedido para não misturar a entrega. Isso mesmo. Então, uma vez que eu finalizo o processo, cada caixa dessa já tem um pedido que compõe ela, e eu posso... soltar na esteira para fazer a expedição dela. Então, na verdade, agora, se eu pego o volume que está aqui e dou uma bipada, o que vai acontecer? Vai acender a luz da caixa que eu tiver que botar aquele pedido para dentro. Então, minimiza muito o erro do operador. Claro que é possível errar, pode acender essa luz aqui, né? Essa luz aqui eu quero botar nessa caixa de baixo, mas... convenhamos, minimiza, a ideia é mitigar o erro, né? Exato. Então, o cara não precisa, nem precisa pensar muito, é só enxergar onde é que está a luz. Acendeu essa luz, bota aqui o pedido. Pega a outra volume, bipa, acendeu aqui. Vai lá e bota lá, e assim ele vai distribuindo o pedido o produto por pedido. É isso, né, Igor? Exatamente. Voltando, então, ao que a gente falou, a gente aumenta a capacidade produtiva da esteira sem fazer qualquer tipo de adequação no equipamento. Eu reduzo a quantidade de caixas que eu passo
e eu aumento a capacidade dela em função disso. Eu passo mais caixas com mais pedidos e consequentemente, eu atingo uma performance melhor do equipamento. Esse tipo de operação pode ser usado numa Black Friday, por exemplo? Com certeza. Então, na verdade, pode ser, dependendo do momento do ano, sazonalmente falando, onde eu tenho mais pedidos, eu vou lá e aplico essa operação para esses casos. Bota 10 pedidos aqui, que é mono SKU, mete aqui e simplifica a operação do conveyor, ganha produtividade. Exato. No sistema é apenas um flag que você marca lá. Então, o sistema, uma vez que está marcado esse flag, eu quero usar essa operação numa Black Friday, por exemplo. A partir do momento que eu seleciono no sistema esse tipo de operação, ele já passa a fazer o cálculo de cubagem da caixa para atender a quantidade máxima de pedidos que cabem nessa caixa e, consequentemente, fazer a operação no put wall. Então aqui a gente, só para alinhar, a empresa tem um WMS e tem o teu WCS. Isso, WCS. O WCS é o sistema que controla as esteiras, o conveyor, né? E a operação completa. Então aí tem uma integração entre WMS e o WCS. Essa integração pode ser feita API, EDI, o que o cara quiser. Acesso direto ao banco, um arquivo TXT, uma tabela em Excel. Existem diversas formas de montar uma integração com o cliente. Aí depende da disponibilidade, o que o cliente tem disponível no momento para poder atender a gente. O que for mais fácil por parte do cliente, na verdade, né? O que for mais fácil, consegue fazer aderência ali. Bom, uma vez que finalizou o produto, aí a luz ela indica para o operador que ele está disponível, está pronto. Muda a cor da luz? Muda a cor da luz. Tem alguns casos onde eu tenho uma operação mais intensa, né? Eu consigo ter uma performance 20% maior, montando também essa parede montando nas costas. Então eu fico na frente montando os pedidos e um segundo operador fica nas costas fazendo a retirada dos pedidos, a conferência e embala para expedir. Então eu consigo aumentar aí de 30% a 40% de produtividade numa mesma área com o mesmo tipo de hardware, só fazendo essa alteração operacional. Tá? Muito bacana. Então o nome dessa operação aqui é put wall. Put wall. Então é pegar o produto, colocar numa parede, né? Por isso que chama put wall. Eu estou colocando o produto numa parede. E nesse caso aqui é um carrinho, né? Com toda a mobilidade possível, justamente para tu aderir essa operação em qualquer cenário eventual, como uma Black Friday da vida, né? Isso. E o legal aqui que eu vi também é o seguinte, ó, eles têm uma luva ou tem um finger, como é que tu chama isso aqui? Finger scanner. Finger scanner, que também é uma das formas de tu fazer a bipagem do produto e deixando assim a mão relativamente livre. Então ele pode pegar com uma mão, bipa aqui e já vai alocando ali. Exatamente. Esse carrinho aqui ele também pode funcionar como sendo um picking cart. Ou seja, eu recebo os pedidos nele, cada caixa é um pedido, e aí eu vou no armazém fazer a separação dos produtos com o veículo, né? Eu levo ele manualmente, separo os produtos. Isso normalmente nós usamos para quem não tem uma automação, não faz um investimento numa automação, porém quer automatizar um pouco o processo de picking. Ele recebe os pedidos, sincroniza no carrinho, direciona para o operador através de um monitor, e o operador faz a separação no próprio armazém do cliente, sem fazer nenhuma adequação das posições. Já vimos como é que funciona então a tecnologia, né? O Igor deu uma puta explicação aqui para nós. Vamos ver agora na prática aqui, chamar um reforço, né, Igor? Para fazer esse negócio funcionar. Então vamos começar aqui pelo picking cart, que é um negócio muito interessante, porque, cara, qualquer operação de picking pode ser utilizada, pode ser aplicado no picking cart, né? Como é que funciona esse negócio aí? Beleza, vamos dar uma pincelada geral aqui. Só para contextualizar, eu vou estar explicando mais ou menos como é que as informações que a gente precisaria para iniciar o processo de picking precisaria chegar para a gente. A gente recebe via integração entre o sistema do cliente e o nosso sistema a lista de pedidos que a gente precisa separar. Quando a gente recebe essa informação do nosso lado, nós vamos pegar tudo isso, processar e no início da operação o operador vai pegar umas caixas plásticas como essa aqui, vai acessar nosso sistema e vincular um ou mais pedidos a ele, soltar essa caixa na linha e conforme ela vai passando pelos pontos de decisão da automação, se precisar desviar em alguma estação para poder fazer a separação, ela desvia, senão ela só passa reto. Supondo que então o operador vai ficar parado, né? Isso. E a caixa vai vir para o operador pela esteira, pela automação. Exato.
Supondo que essas duas caixas aqui desviaram para fazer a separação dos pedidos. Cada uma dessas aqui, nesse contexto de exemplo, vai estar vinculado mais de um pedido aqui. Supondo que chegou essas duas caixas, quando passar ali pelo ponto de decisão da esteira, a gente pode fazer com que as informações carreguem aqui nessa tela do Picking Cart. Quando carregar aqui, vai ter a relação dos produtos que ele tem que separar. Esses produtos aqui vão para dentro desta caixa. Isso, dessa e dessa aqui daqui de baixo. E como é que tu sabe qual que vai para a caixa 1 e qual que vai para a caixa 2? Conforme a gente vai bipando aqui os produtos, ele vai indicando aqui na tela. Ah, na tela ele vai indicando. Então o produto que tu bipar que vai dizer que caixa tem que botar. Exatamente. Inicialmente ele está classificando pelo corredor, pela posição que ele tem que buscar o produto. Então ele vai se deslocar de acordo com o que ele está indicando ali, vai se deslocar até a posição, vai confirmar que ele chegou na posição, vai bipar o produto e já vai informar o sistema aonde é que ele tem que colocar em qual caixa, se é na caixa 1 ou se é na caixa 2. Elas estão identificadas, cada uma tem o seu número. Importante também vocês identificarem que não depende do hardware, tá? Então o software ele pode rodar independente do hardware, tá? Só tem que ter um sistema operacional e o scanner também. Então E o scanner é Bluetooth. É Bluetooth. Conectado nesse tablet. Exatamente. Então não tem nenhum segredo. Isso aqui é um hardware que você compra em qualquer local, não precisa nem do fornecimento nosso, só o mesmo software para poder interagir com esse hardware, tá? Vamos lá. Então eu vou fazer o processo de picking aqui, ele já me fala qual coluna eu tenho que ir e qual rua eu preciso estar. Então aqui está a rua 0, que no caso é essa aqui, e a coluna 1 e 2 que estão descritas ali nasquelas caixas. Então eu vou até a posição da coluna 1, identifico aqui ó, local 1, conforme aqui no tablet, bipo que eu estou na posição, ele confirma que eu cheguei na posição do material. Tá no lugar certo. Exatamente, e já pede para eu pegar o produto 1, aqui ó. Então eu procuro aqui o produto 1, achei ele, bipo ele e ele já confirmou. Me fala. Caixa 1, duas quantidades. Então eu pego outra quantidade aqui, duas quantidades na caixa 1. Note que nesse caso aqui em especial, ele simplesmente bipou o produto uma vez e colocou as duas unidades aqui na caixa, mas não necessariamente precisa estar assim. Ele pode fazer com que no sistema o operador precisa bipar a caixa e o produto, para garantir que o operador está colocando sempre o SKU na caixa correta. certa. Aí vai depender muito do que o cliente espera, se ele quer um pouco mais de velocidade no processo, um pouco mais de acuracidade. Exatamente. E agora eu vou para a coluna 1 de novo, pegar o produto 2. Bipo que eu cheguei na coluna 1, procuro o produto 2, bipo ele. Na caixa 2 eu coloco uma única quantidade. Então esse aí na verdade é um outro SKU, que estava no mesmo endereço. Exatamente. Então aquele endereço tem múltiplos SKUs. Isso é o que a gente costuma chamar de armazenagem caótica, quando uma posição tem mais de um SKU. Armazenagem caótica, eu gostei dessa. Aí aqui a segunda posição, que é a coluna 2, local 2, bipo, ele já me fala o produto 3 que eu tenho que pegar. Achei o produto 3, bipo ele, caixa 1, uma única quantidade. Coloco e confirmo. Então aqui por enquanto tem 3 unidades, 2 SKUs na caixa 1. Exatamente. Novamente tenho mais um picking para realizar nessa posição. Tenho que pegar o produto 4, bipo ele, identifica que é na caixa 1 mais duas quantidades desse produto 4. Confirmo e finalizo o processo de picking do Picking Cart. Então aqui o sistema está dizendo que finalizou, está escrito aqui, né? Finalizou. Exatamente. Então tu sabe que não tem mais que fazer apanha nenhuma. Agora o que tu vai fazer? Assim que finalizado, eu vou para a parte de consolidar esse pedido, que é já ir no put wall. Isso, o operador estaria fazendo o quê? Fechando essas caixas e devolver de volta na linha. Que aí, nesse contexto aqui, onde ele ainda tem que fazer um preparo mais para separar os pedidos que estão dentro dessas duas caixas, a caixa vai andar na linha e vai desviar na estação do put wall aqui. Ah, tá. Então ela vai entrar no sorter, vai cair na estação que tem que fazer o put wall. Isso. Exatamente. Tu vai efetivamente botar ela na esteira. Boa. Então, a caixa desviou na minha estação e eu começo a parte de consolidação do meu pedido. Abro a caixa e aqui de forma aleatória eu posso selecionar os SKUs aqui, bipar eles e de forma intuitiva com os LEDs, né, nossos displays, vai indicar qual posição esse SKU tem que ficar posicionado. Então, peguei aqui o produto 1,
ele já me fala que são os dois produtos eu tenho que colocar nessa posição aqui. Então o número aqui está indicando a quantidade. Isso. E o verde é que tu tem que colocar ali. Exato. Então eu peguei dois produtos número 1. Finalizei. Só apertar o botão que ele já aceita já no sistema. Quando tu finaliza a operação, tu clica ali. E aí tu tem que bipar o próximo para acender o próximo endereço. Exatamente. Dessa vez aqui vou pegar o produto 4. Que me indica ali. E do produto 4 são 2 unidades também. Então, 2 unidades, produto 4. Tá usando aqui a tecnologia da luz, né? Mas no sentido não de separação, e sim de colocação, né? Ele está atribuindo o produto ao pedido, a caixa que vai ficar ao pedido. Depois daqui, ele vai ser embalado, né? Exatamente. Então, é uma segunda operação para distribuir os itens que estavam na mesma caixa, né? Tem mais itens ainda, né? Tem. Então, vamos para o item 3, que aqui nesse caso é um único SKU para um único pedido, então eu não necessito desses displays indicando quantas quantidades. Então tudo que for de 1 para 1, que chamamos de mono, ele só precisa desse acende a luz. Não precisa dizer a quantidade porque é um item só. Aí eu só posiciono ele e já dou baixo. Dá ok. Mesma coisa com o produto 2. Repare também que aqui eu tenho uma luz bacana. a área que eu preciso posicionar, porque tem projetos nossos que utilizamos uma consolidação de pedido que tem um fundo preto, e para identificar, com a luz indicando o local, fica mais fácil para o operário poder concluir o pedido. Muito, esse detalhe é muito importante. E assim que finalizado, as luzes acendem, falando que ele finalizou a horda dele já. Terminou, e as caixas estão vazias. Estão vazias. A prova do crime. Deu certo. Exato, aqui do outro lado da parede do Putchol vai ter mais operadores que também podem ser indicados por esses LEDs aqui também, para saber que essas caixas aqui Estão prontas, podem já Exato, ele vai destinar para o embalamento. Ele vai pegar o que está aqui dentro, embalar, colocar a etiqueta e jogar de volta na esteira que estaria indo de fato para o sorter para separar para cada destino, para cada loja, separar por CEP, etc. Sim, daí já vai para o destino. Exato. Bacana, parabéns. Muito legal. Show de bola. Obrigado. Obrigado, gurizada. Então aqui a gente pode ver na prática uma outra aplicação do sistema de endereçamento por luz, que no caso aqui o Putwall, que é uma das formas para e-commerce diminuir, que a gente falou no início, né, a redução de caixas na esteira, porque tu concentra vários pedidos em uma caixa. Então, aí tu consegue, principalmente para eventos ou eventualmente até ganho de produtividade mesmo, da esteira, porque vai precisar mais recursos humanos, como a gente pôde mostrar aqui. Espero que tenham gostado, era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo, valeu!